O que aconteceria se alguém realmente conseguisse provar cientificamente a telepatia? E se essa pessoa tivesse desenvolvido uma teoria tão avançada sobre o cérebro e o espaço-tempo que poderia explicar não só a mente humana, mas o próprio tecido da realidade? Agora imagine que, pouco antes de apresentar suas conclusões ao mundo, esse homem simplesmente desaparecesse, sem deixar rastros. Este é o caso de Jacobo Grinberg Zilberbaum, o neurofisiologista mexicano que uniu ciência, física quântica e espiritualidade em um mesmo conceito: a teoria sintérgica. Um homem que estudou xamãs, gurus e até tentou medir o campo da consciência humana em laboratório. Mas em dezembro de 1994, antes de publicar suas últimas e mais revolucionárias descobertas, ele sumiu. Sem corpo, sem sinais de fuga, sem qualquer explicação lógica. Hoje vamos desvendar a história do homem que quis medir a consciência e se perdeu no processo. Jacobo Grinberg nasceu na cidade do México em 1946. Desde cedo, era um menino curioso, fascinado por perguntas que a maioria das crianças não fazia. O que é a mente? Para onde vamos quando morremos? Aos 12 anos, sua vida mudou para sempre com a morte súbita de sua mãe. Essa perda profunda transformou sua curiosidade em uma obsessão. Entender o que realmente somos por dentro, o que acontece com a consciência após o fim da vida biológica. Ele se formou em psicologia pela prestigiosa Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, e depois conquistou seu PhD em psicofisiologia na Universidade de Nova York. Lá, ele mergulhou no estudo do cérebro, pesquisando suas interações elétricas e o funcionamento dos neurônios. Mas Jacobo não era um cientista comum. Ele se recusava a respeitar a fronteira que separa a ciência do misticismo. Para ele, a consciência não era um mero produto do cérebro. Pelo contrário, ele acreditava que a consciência é o próprio tecido que dá origem ao universo. Uma ideia radical que o colocaria em rota de colisão com a ciência tradicional. A partir dessa premissa, nasceu a teoria sintérgica. Grinberg propôs que toda a realidade que nós percebemos é, na verdade, o resultado da interação entre dois elementos fundamentais. O primeiro é o campo informacional, também chamado de campo sintérgico. Imagine uma espécie de matriz universal, uma malha energética que contém todas as informações possíveis do universo, onde o tempo e o espaço se entrelaçam de uma forma que mal podemos compreender. O segundo elemento é o campo neural do observador, que nada mais é do que o padrão elétrico e vibracional do nosso cérebro. De acordo com Grinberg, quando o nosso campo neural interage com o campo sintérgico, a realidade como a conhecemos é criada. Em outras palavras, a realidade é uma construção holográfica gerada pela interação entre a nossa consciência e um campo universal de informação. Essa ideia, embora parecesse ficção científica, tinha ecos profundos na física quântica moderna. Ela se alinhava com as teorias do campo unificado de Einstein, com as hipóteses de David Bohm sobre a ordem implicada do universo, e até com as interpretações de John Wheeler sobre o universo participativo, onde o observador é fundamental para a existência da realidade. Grinberg acreditava que a mente humana poderia, literalmente, moldar o espaço, e que dois cérebros sincronizados poderiam compartilhar o mesmo campo informacional. E essa seria a base científica para a telepatia. Para provar sua teoria, em 1987, Jacobo conduziu um dos experimentos mais controversos da história da neurociência latino-americana. Ele isolou 2 voluntários em salas separadas, à prova de som e de qualquer radiação eletromagnética. Cada um deles tinha eletrodos de EEG conectados ao crânio para medir a atividade cerebral. O objetivo era que ambos meditassem até atingir um estado de unificação mental, uma profunda conexão subjetiva. Em um determinado momento, sem aviso, ele expôs um dos voluntários a uma série de flashes de luz intensos. O cérebro dessa pessoa naturalmente reagiu, gerando um padrão elétrico específico. O inesperado, o impossível, aconteceu na outra sala.
O cérebro do segundo voluntário, completamente isolado, começou a emitir os mesmos padrões elétricos, idênticos aos do primeiro. Era como se as duas mentes estivessem conectadas por um fio invisível, transcendendo as barreiras físicas. A experiência foi repetida várias vezes, com resultados consistentes. Embora não tenha sido aceita de imediato pela comunidade científica, as medições estavam registradas e os dados pareciam irrefutáveis. Jacobo chamou esse fenômeno de ressonância sintérgica. Quando duas consciências se alinham ao mesmo campo informacional, elas transcendem o espaço físico. Mas os experimentos de laboratório eram apenas uma parte da sua busca. Greenberg sabia que o conhecimento ancestral poderia conter peças desse quebra-cabeça. Em 1977, ele viajou para o interior do México e conheceu Bárbara Guerreiro, mais conhecida como Pachita. Ela era uma curandeira lendária, uma mulher que realizava cirurgias espirituais usando apenas uma faca de cozinha enferrujada. Suas operações eram feitas sem anestesia, sem dor aparente, e havia inúmeros testemunhos de curas inexplicáveis. Greenberg, como bom cientista, estudou-a por meses, aplicando técnicas de observação rigorosas. Ele registrou medições de campo elétrico ao redor dela durante os procedimentos, analisou vibrações e tentou filmar tudo. Pachita afirmava que não era ela quem operava, mas sim uma entidade chamada Hermanito Cuauhtémoc, o espírito de um antigo guerreiro azteca que a guiava. Para Jacobo, Pachita não era uma charlatã. Ele acreditava que ela acessava o campo sintérgico de uma forma tão profunda que conseguia reorganizar a informação da matéria viva, literalmente moldando a realidade com sua mente. Em seu livro Pachita, ele relata um caso impressionante em que ela removeu um tumor invisível de um paciente e implantou um órgão que parecia se materializar do nada. Com todas essas evidências, nos anos 1990, Jacobo estava pronto para dar o passo final. Ele fundou o Instituto Nacional para o Estudo da Consciência, o INPEC, dentro da UNAM. Lá, ele intensificou suas pesquisas sobre sincronia cerebral, percepção não local e estados alterados de consciência. Ele estava convencido de que a telepatia e a visão remota eram fenômenos neurológicos reais, baseados na ressonância entre campos sintérgicos humanos. Ele planejava apresentar um estudo completo, uma obra-prima que uniria neurofisiologia, física quântica, filosofia oriental e o xamanismo que ele tanto estudou. Mas antes que pudesse publicar seu trabalho mais importante, ele desapareceu. No dia 8 de dezembro de 1994, Jacobo Greenberg foi visto pela última vez. O alarme só soou dias depois, quando ele faltou à própria festa de aniversário. Sua casa estava intacta. Documentos, roupas e passaporte, tudo estava no lugar. Não havia nenhum sinal de luta, nenhuma carta de despedida, nenhuma pista de uma fuga planejada. O caso mobilizou a Interpol, a Polícia Federal Mexicana e a UNAM, mas até hoje permanece sem qualquer resolução. As teorias sobre seu desaparecimento são tão misteriosas quanto seu trabalho. Alguns dizem que ele foi sequestrado por agências governamentais ou forças ocultas, que não queriam que suas descobertas fossem reveladas ao mundo. Outros, mais alinhados com sua própria teoria, afirmam que ele simplesmente transcendeu fisicamente, alcançando um nível de consciência tão elevado que se tornou parte do próprio campo sintérgico que estudava. Sua esposa na época, Teresa Mendoza, foi a principal suspeita, mas ela também desapareceu pouco depois, aumentando ainda mais o mistério. Sem corpo, sem cena do crime, apenas um silêncio ensurdecedor que dura quase 3 décadas. O que restou de sua obra? Mais de 50 livros e inúmeros artigos científicos, títulos como A Teoria Sintérgica, O Cérebro Consciente e a Criação da Experiência, foram deixados para trás. Neles, Greenberg descreve com precisão matemática equações, esquemas neurológicos e hipóteses que na época pareciam delírios, mas que hoje são estudadas novamente por físicos da consciência e neurocientistas de vanguarda em universidades de todo o mundo. E isso nos leva aos dias de hoje.
A teoria sintérgica está mais viva do que nunca. Cientistas contemporâneos como Dean Radin, Stuart Hameroff e até o vencedor do Prêmio Nobel, Roger Penrose, com sua teoria quântica da consciência, resgataram conceitos muito semelhantes aos de Greenberg. E o mais incrível, pesquisas recentes, publicadas em revistas como a Frontiers in Human Neuroscience, começaram a demonstrar o entrelaçamento quântico entre cérebros humanos, mostrando que dois cérebros podem de fato sincronizar-se à distância. Talvez Jacobo Greenberg não estivesse errado. Talvez ele só tenha nascido cedo demais. Na cultura mexicana, ele é lembrado como um mártir da ciência espiritual. Um homem que ousou desafiar as fronteiras do racionalismo e tentou provar o impossível. Mas sua maior mensagem não era sobre poderes psíquicos ou fenômenos paranormais. Era sobre interconexão. Ele dizia: cada pensamento que temos altera o campo sintérgico. Cada emoção, cada ato, molda o universo. O que chamamos de realidade é apenas um reflexo do que somos por dentro. Se Greenberg estivesse vivo hoje, talvez nos dissesse que o segredo da consciência não está nos neurônios, mas no espaço entre eles, o mesmo espaço que une todos nós. Talvez sua teoria não tenha desaparecido com ele. Talvez, como o próprio campo sintérgico que ele descreveu, ela apenas tenha mudado de forma, esperando ser redescoberta. O mistério de Jacobo Greenberg não é apenas sobre um homem que desapareceu. É sobre a fronteira entre o visível e o invisível, entre o pensamento e o real. E sobre a possibilidade, ainda não compreendida, de que a consciência humana seja o verdadeiro centro do universo. Ele não queria ser lembrado como um cientista, mas como um explorador do invisível. E talvez, ao estudarmos sua obra, possamos entender um pouco mais o que realmente significa estar consciente. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais mistérios da ciência e da consciência. Até a próxima.